Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen aqui do Minha Vida e hoje a gente vai conversar sobre um assunto pouco falado: psoríase pustulosa generalizada. Eu sei, o nome é um pouco complicado, mas para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o dermatologista Wagner Galvão e com Carlos de Paula, que é diagnosticado com esse tipo de psoríase. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ellen. Antes Boa de noite, começar, pessoal. desculpa. Antes da gente começar, vale ressaltar que essa live é um oferecimento de Behringer, junto com Behringer e juntos somos muitos raros. Bom, se você tem alguma dúvida, se você conhece alguém que tem esse tipo de psoríase, ou se você tem, manda pergunta pra gente, que a gente tá aqui de olho. Eu tô de olho em todas as perguntas e eu vou fazer aqui ao vivo para vocês. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar para o Carlos, como que foi essa sua trajetória até descobrir que você tinha psoríase pustulosa generalizada? Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite para levar informação aí para várias pessoas, né, de como foi. Há 25 anos que eu descobri, então, que eu tinha psoríase. E aí, nessa trajetória, ela começou com uma confusão, achando que era uma caspa no couro cabeludo. Aí passou por umas dificuldades de achar um dermatologista que soubesse da doença, porque muitos não sabem, não conhecem sobre a psoríase. E aí eu vim passando por vários estágios dela, de outros tipos de psoríase, a psoríase vulgar, e sempre procurando, né, informações, procurando algum medicamento novo. E aí a gente fui passando por várias fases, mas a maior crise que eu tive foi há 5 anos, foi quando eu conheci o doutor, no pronto atendimento de um hospital. Eu naquele momento estava tendo muito H1N1, né, e eu peguei H1N1 e a psoríase apareceu de uma forma diferente, né, enfim. A psoríase se apresentou de uma forma diferente, generalizada. Eu fiquei sem pele boa, porque às vezes sobrava um pedacinho de pele boa, né. Mas dessa vez foi uma loucura, porque deu febre, e aí o corpo muito quente, as erupções, né, de vertendo pus, enfim. E aí eu tive a felicidade de conhecer o Wagner, que hoje é mais que um médico, né, é praticamente um amigo, um irmão. E eu fui internado, assim, difícil você ser internado por uma doença de pele, né, uma psoríase. E ali eu tive que ser internado e, o quadro que eu achava que ia regredir facilmente, começou a piorar, me levando a ficar no internado por 47 dias. Eu fiquei 10 dias na UTI. E ali, então, foi quando eu conheci a PPG, né, a psoríase pustulosa generalizada. E aí o Wagner pode explicar mais aí tecnicamente sobre o que é ela, né, e foi um momento, assim, bastante marcante para mim, para toda a família, para os amigos, e que é importante passar aí adiante essas informações para quem é portador, para quem está nesse momento, né, porque hoje eu tô 100% sem lesão. Nossa, que bom. Uhum. Doutor, então como que a gente pode entender por que que o Carlos demorou tanto para poder ter o diagnóstico correto? Primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo, para Ellen, para o meu amigo e irmão Carlos, que a vida nos botou juntos também. Agradeço a gentileza das palavras, como é esse coração enorme que ele tem. E a gente realmente teve um encontro num momento muito especial para ele e para mim, né? Aí eu puxo uma coisa, Ellen, que a gente fala assim, há muito tempo a gente fala, quem tem psoríase não pode tomar corticoide oral. Aí por quê? E alguns médicos, às vezes, não especialistas, às vezes minimizam. Pô, qual que é o problema se piorar um pouco a pele? A gente não tem medo de piorar.
a gente tinha medo de uma forma pustulosa, de um rebote explosivo da psoríase, que aconteceu com esse meu amigo. E eu o conheci nesse momento. E lá atrás a gente falava assim que esse era um subtipo de psoríase. E que era, sei lá, 2% dos casos, era uma fração pequenininha, né? Que pode causar uma coisa diferente. Normalmente, psoríase é uma doença crônica, evolução arrastada, às vezes muito grave, mas normalmente ela não tem essas formas explosivas. E tem essa subforma explosiva que agora, mais recentemente, com o avanço de entendendo as vias inflamatórias, a gente conseguiu particularizar como uma doença, uma entidade específica, psoríase pustulosa generalizada, que inclusive tem gente que não tem a psoríase vulgar, a psoríase em placas com evolução, e tem psoríase pustulosa generalizada, e tem gente que tem a forma junto, que é comum, como meu amigo aqui. E é uma forma que traz essa dificuldade, né? Puxa, às vezes tem um quadro muito grave, às vezes o paciente séptico, internação, febre, comprometimento de outros órgãos, pulmonar, cardíaco, hepático, risco de vida, que é uma coisa que, para pessoa média, que não é especialista ou que não é da área da saúde, uma doença de pele não traz uma ideia de risco de vida, né? E essa é uma forma muito especial que traz, que agora a gente está entendendo e, quiçá, daqui a pouco a gente vai ter saídas melhores para tratar. Pensando nesses desdobramentos tão perigosos, né, da PPG, como uma pessoa consegue desconfiar que ela está tendo uma PPG? O que a gente está fazendo? Quais sintomas, além das de pele? Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar espalhar a mensagem, né? Espalhar as palavras aí. Porque é uma forma de psoríase que ela não... A psoríase normalmente são placas vermelhas que descamam, são espessadas. Existem umas outros subtipos. Invertida, palma plantar, nas unhas, tal. A psoríase pustulosa generalizada, normalmente ela tem bolinhas de pus, como se fossem pequenas espinhas. Tipicamente ela tem, às vezes, juntando, fazendo placas, que fica descamando mesmo, mas você olha fora das placas, ela tem esses pontinhos de pus. E muitas vezes na crise, ela tem esses sinais sintômicos. O paciente fica prostrado, sabe aquela coisa? Gente doente. Você não quer fazer nada, você perde energia, você está com febre. E às vezes é uma coisa que bate no pronto-socorro, o não especialista tem uma dificuldade muito grande de diagnosticar. E muitas vezes até os próprios dermatologistas, não é todo mundo que está habituado a tratar isso. Então, a gente está espalhando tanto para as pessoas não médicas, não especialistas, como até para os dermatologistas, a gente está aumentando a disseminação desse conhecimento. Aproveitando que o senhor falou isso, gostaria de retomar que nossa live está acontecendo não só no Facebook do Minha Vida, mas também no Facebook da Berger e do Muitos Somos Raros. E recebemos uma pergunta por lá. A Mayra está perguntando o que deve fazer se desconfiar ter a psoríase pustulosa generalizada. Como agora a gente já sabe que não são todos os médicos que estão habituados com essa doença, quais sintomas você acha importante ela pontuar na consulta? E qual especialista ela deve procurar? Psoríase pustulosa generalizada, muitas vezes, numa crise grave, é uma situação de emergência. Não é uma situação que você fala assim, vou marcar uma consulta, porque às vezes vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E, idealmente, o especialista mais capacitado de diagnosticar e de conduzir é o dermatologista. Sobretudo os dermatologistas que estão acostumados com um paciente grave, com um paciente hospitalar, que já é um corte até mais específico. Hoje, a gente tem inúmeros sites que eles até... Alguns profissionais, eles que estão mais habilitados, mais habituados e mais íntimos com os tratamentos de psoríase, a gente consegue descobrir, né? Nada como esse mundo das redes sociais, da vida social, e algumas fontes, às vezes, com mais credibilidade, digamos assim. Associações de paciente com psoríase, tem a Psoríase Brasil, tem os amigos
os amigos com psoríase, por exemplo, eles ajudam muita gente a chegar nos profissionais mais habilitados. E é importante, assim, destacar isso, né? Não se fechem, né? Assim, no sinal do primeiro sintoma, já vai em frente, já vai procurar saber o que não é. Porque às vezes é uma doença de pele que é confundida com uma dermatite, que é confundida com outras doenças, né? Existe um preconceito muito grande e às vezes a pessoa acaba se fechando por vergonha e não vai procurar um médico. E é muito importante que o primeiro sinal que já vá, né? Às vezes aparece, como ele falou, na palma da mão, né? Às vezes eu tenho um caso, minha mãe, ela tem a pusturosa, mas a dela só na palma plantar. E também é muito esporádico, né? Eu sou o eu sou o mais agraciado com, né, com a doença. Então, assim, é importante ir atrás, é importante procurar saber, né? E tem várias oportunidades de você descobrir e ter um tratamento mais eficaz e mais preciso. Então é muito importante procurar, não se fechar. Carlos, você demorou para procurar ajuda quando começou a sentir os sintomas? Não percebeu os sintomas? Ou não, já foi rápido? Então, há 25 anos, né, quando eu descobri a psoríase, enfim, eu confundia com uma caspa, então eu comprar um shampoo, aí quando começou alguns sinais nas costas, aí, será que é uma espinha? Sabe? Então, assim, você fica, postergando, né, o momento de procurar um médico. E aí, assim, na procura de um médico, eu acabei meu primeiro médico não conhecia sobre psoríase. E a primeira coisa que ele fez foi me receitar uma injeção de corticoide. Então, assim, ele ajudou o efeito rebote, ele ajudou que ela acontecesse e crescesse mais ainda. Então, assim, até eu conseguir chegar, por exemplo, no Wagner, olha, foi um caminho árduo, porque assim e até hoje, tá, há 25 anos eu tô falando disso, mas assim, até hoje, o Wagner é um dos especialistas, mas assim, são poucos aqueles que conhecem, que sabem, que dá um diagnóstico correto, tratar às vezes você chega no pronto atendimento, eu fui muito feliz quando eu conheci o Wagner, porque, o médico que me atendeu, ele percebeu que ele não ia dar não estava entendendo para onde ele ia, e ele procurou um especialista para poder, então, analisar aquele caso. Mas foi muito generalizado, então e às vezes, assim, no meu caso, foi num pronto atendimento, foi no hospital. Uhum. Mas às vezes a pessoa está com pouca, né, então ela fica postergando e aí vai aumentando, ela não sabe o que fazer, aí dá uma febre, ela não sabe se tem a ver com aquilo. Assim, qualquer sinal na pele, gente, procura um dermatologista, ainda que ele não saiba, vai começar um caminho seu para que você consiga chegar a identificar o que realmente é. Nesse percurso por esses diversos especialistas, você lembra quais diagnósticos errados você já recebeu? Nossa, muitos, assim, tem alguns até engraçados, né. A pessoa fala: "Ah, olha, isso aí não tem nada a ver com a pele, né, isso daí realmente, você precisa sair mais, você precisa se divertir mais, você precisa tomar, mais cerveja", entendeu. Você fala: "Tá", então assim, é algo o gatilho então é o psicológico, né, então assim, mas aí quando eu sou uma pessoa feliz, então quando eu estou muito feliz, então ela acontece, né, porque as pessoas falam: "Poxa, não, você anda muito estressado, você anda muito estressado, e aí dá psoríase". Espera aí, mas aí quando eu estou muito feliz também dá psoríase? Então assim, já confundiu com hanseníase, "Olha, o que você tem aí é complicado, você tem uma hanseníase". Pô, aí você para, né, e fala: "Como assim?", né, então eu tenho que tomar cuidado, porque ela é transmissível e tal, aí você vai ver que não é nada disso, né, que foi um diagnóstico errado. Então assim, realmente são poucos hoje no Brasil que pode falar como propriedade, e assim, conheço mu sabe, cabe numa palma da mão só, e hoje, não estou rasgando seda, realmente o Wagner é a pessoa que mais se dedica a estudar, a participar de congressos, a entender o que tem de novo no mercado.
a gente conversa bastante sobre isso, né? Então, assim, tem muita coisa bacana acontecendo e as pessoas não sabem, não é levada, né? Eu senti muita dificuldade no começo, porque não tinha informação, né? Então, as pessoas confundiam. E foram, enfim, outras e outras que a gente já passou aí. É muito complicado, né, essa falta de informação correta, mas é uma doença rara e única. A gente pode considerar a psoríase pustulosa generalizada rara e única, doutor? Posso deixar de agradecer as gentis palavras do meu amigo Carlos, mas assim, no site da SBD tem lá elencado os especialistas. Graças a Deus, a gente acaba conhecendo muito, que a gente roda muito. Tem bastante gente boa ao redor do país, e a gente, de coração, deseja que quem tem alguma condição dessa chegue o mais rápido possível, para não acontecer como ele comentou. Muitas vezes o pessoal fazendo tratamentos intempestivos, falando que é uma alergia, dando corticoide, às vezes os não especialistas, eventualmente até pessoas não médicas, não habilitadas, sabendo que o corticoide é um dos possíveis gatilhos para a psoríase pustulosa generalizada, que é uma doença com um contexto grave, eventualmente de mortalidade. E a gente foi entendendo ela como doença rara e única, baseado nesse conceito que a via inflamatória é diferente, uma via inflamatória particular que pode ser desengatilhada por algumas coisas, como remédios, como infecções, como gestações. Tem uma forma de psoríase pustulosa generalizada na gestação, também extremamente grave. Então a gente foi entendendo esse conceito, é recente, é novo. Então ele é disseminado nas pessoas que estão mais com a cabeça, com o olhar para esse foco, né? Mas é uma novidade para quem não está. Quem usa o livrozinho, o texto básico, que já é de alguns anos, esse é um conceito que não está no livro texto básico. É um conceito que chegou aí nos últimos anos, uma novidade, e que abre esse horizonte de entender as particularidades e, eventualmente, de conseguir abordar melhor. Uma coisa que sempre acontecia, a gente acabava aproximando direto, transpondo os conceitos da psoríase, e a gente simplesmente sabia que, assim, tá, ele tem muita relação com a psoríase, muita gente tem psoríase, mas a gente não tinha expectativa dos remédios e dos tratamentos que a gente usa para psoríase funcionar igual. Então a gente ficava nessa coisa, ó, eu puxo os conceitos desse outro lugar aqui, desse outro caminho, mas a gente não sabe como, às vezes não funciona tão bem, né? E a gente espera que funcione pior e às vezes não funciona. E agora a gente entende que puxando a sardinha aqui pro lado de São Paulo, uma é a gente está falando da Anhanguera e da Bandeirantes, são dois caminhos ali próximos, mas tem coisa que é para lá, tem coisa que é para cá. Como o Carlos comentou que a mãe dele também tem psoríase, eu acho que isso se encaixa bastante na pergunta que a Áurea Neves fez. Ela gostaria de saber se a psoríase pustulosa generalizada é genética. Pergunta filosófica quase, sensacional, porque assim, a gente já identificou uma das mutações, uma deficiência num receptor de uma sinalização da célulazinha que ocorre muitas vezes na psoríase pustulosa generalizada. Se é genético, o que eu posso dizer é o seguinte, possivelmente tem muitos casos que o são, principalmente quando está associado ali à deficiência desse receptor. E tem caso que não é. O entendimento genético da psoríase, ele é o seguinte, muitas alterações acabam levando à psoríase. Tem uma que é mais clássica e outras menos comuns que às vezes vão se somando. Na psoríase pustulosa generalizada, a gente ainda está engatinhando, mas a gente já conhece essa aqui, essa PECA, essa aqui da psoríase pustulosa generalizada. E existe esse outro conceito, que hoje em dia a gente está trazendo, também é novo na medicina, que é um negócio que se chama epigenética. E a gente está entendendo aquele conceito que a nossa avó já falava, né? Se engordar vai dar isso, se fumar vai dar aquilo. Então existe uma predisposição genética que por alguns eventos e interações com o ambiente, às vezes de engordar, de fumar, de infecção, de remédio,
desencadeiam essa predisposição a se manifestar. Então a resposta também tem que ser filosófica. Uma parte é. Com certeza. É uma resposta complicada de ser concisa, né? Não tem como ser simples, porque não é uma doença simples. Eu tento me limitar em não ser muito técnico, mas para dar para todo mundo entender. Se eu for muito técnico, gente, me puxa e briga comigo, Ellen. Dá uma bronca em mim. Pode deixar, com certeza. Aproveitando para lembrar que essa live é um oferecimento de Behringer e também estamos passando essa live simultaneamente em Behringer e no Facebook do Muitos Somos Raros. E nós recebemos uma pergunta de Behringer, do Facebook de Behringer. É da Renata. Ela quer saber se quem tem psoríase leve também não deve tomar corticoide. Ou é algo específico da pustulose generalizada? Não, então. Quem tem psoríase leve, moderada, grave, a gente sempre falou, não usa corticoide sistêmico, evita corticoide sistêmico. E quando usar, a gente tem muito cuidado para retirar. Geralmente, o problema não é quando você dá o remédio, é quando você tira. Então, independente se é leve, moderada, grave, a gente evita. E quando tiver que dar, faz a conversa com quem acompanha, o dermatologista que acompanha, para a gente fazer a retirada devagar, porque o problema não é o dar, é o tirar. E aí, assim, acontece muito, né, de quem passou a medicação não ter essa consciência ou não ter conhecimento e não saber o momento de tirar. Então, assim, eu mesmo já, né, com o doutor, já tomei em alguns momentos cortisona, mas, assim, totalmente controlado, né, com acompanhamento dele. Então, agora, às vezes é medicado, às vezes numa outra, não com o dermatologista, às vezes a pessoa foi por um outro motivo, ela tem psoríase, ela foi tomar cortisona por outro motivo. Então, num tratamento comum, e foi tirado no momento errado, e aí sim vem o efeito rebote, que eu sou especialista. Não, Ellen, a dificuldade para a gente é que esse conceito é pouco difundido. Então, o problema para a gente é aquele cara que chega com que tem psoríase e chega com uma enxaqueca no pronto-socorro e ele fala lá pro médico do pronto-socorro, ó, meu médico lá, meu dermatologista fala que não é para eu tomar. Aí o colega de plantão às vezes fala assim, não, fica tranquilo, é só uma dose. Pum, dá uma dose e vai embora. Esse é o problema. Então, a gente usa uma conta assim, cara, não tem outras opções, não tem outra coisa que dá para fazer, pesa o risco-benefício. E se tiver que dar, a gente dá, ok, junto, negocia, e vai descendo a escada com todo o cuidado do mundo. Carlos, você comentou que um dos momentos assim mais complicados foi quando você teve essa crise que você foi parar no pronto-socorro. Tiveram outros momentos também difíceis de lidar com a psoríase pustulosa generalizada? Muito, muito. Ali no hospital foi o ápice, então, assim, febre, tudo, tive que ficar internado, né, totalmente sem roupa, mas teve momentos que eu conseguia trabalhar, eu conseguia, fazer o meu dia a dia, mas aí o incômodo do vestuário, da roupa, do preconceito em relação das pessoas, né, de não saberem o que é, e aí, enfim, não é uma doença transmissível, tá certo, doutor? Então, as pessoas têm muito receio. Então, foram outros momentos difíceis também, que a psoríase teve, não como essa, que foi realmente algo que, assim, me imobilizou, né. Eu fiquei no hospital, enfim, difícil de me movimentar, tamanha dor, tamanho desconforto que ela gera, porque realmente não tinha pele boa, foi 100%, da pele comprometida. Então Desculpa. pode falar. Em relação a esses momentos difíceis, a Eli fez uma pergunta pelo Facebook do Minha Vida, que eu acredito que se encaixa bem nessa parte. Ela gostaria de saber se essas lesões provocadas pela PPG, elas provocam muita dor. Muita dor.
Fala, doutor, fala da sua parte, que depois eu falo a minha. Não, pô, de dor você entende melhor que eu, cara. Você viveu na pele. Literalmente. Não, vai lá, vai lá. Na dor, assim, ali é um momento que, como eu posso passar para quem está do outro lado, é uma mistura de uma queimadura de segundo grau, né, da praia, assim, é de uma queimadura. Imagina você pegar algo, vamos pensar naquele, em espinhos, em agulhas, sabe? Você está deitando num colchão de imagina você deitando num colchão de pregos ou de agulhas. Então aquilo dói microscopicamente, mas em vários lugares e numa dimensão muito grande. E aí arde, e aí, aquilo, pensa numa espinha, pensa em 1,5 milhão de espinhas, né, o número de lesões. Então, assim, pensa numa espinha dolorida, pensa em multiplica isso várias vezes no corpo inteiro. Então, realmente, talvez eu tenha conseguido para aqueles que são mais visuais ou mais sinestésicos, né, conseguido aí ultrapassar um pouco dessa dor. E quando acontece isso, Ellen, uma das coisas que acontece é que você perde a integridade da pele. E isso favorece a infecção. E às vezes, nesses casos, com todo esse lado, febre, o que a gente chama na medicina queda do estado geral, o paciente está lá amuado, prostrado, não consegue. Aí a gente fica assim: será que é da doença? Será que é de uma infecção que está junto? E essa distinção é complicada. E às vezes a pele lesada é a porta de entrada para a infecção e as duas coisas se somam. Aí de repente ele começa a tremer junto com a febre, que é um sinal que a gente na medicina pensa lá em infecção, a bactéria caindo no sangue. Isso vai ganhando contornos. Aí, pô, ele tá lá internado, lá na caminha do hospital. Aí chega o médico que tá lá de plantão e fala assim: ó, precisa ir pra UTI que esse cara tá infectado. A pele inteira dele tá aberta. E tudo dói. E sangue, tem maceração. Aí os exames, tudo bagunçado, tudo alterado. E é uma coisa que a gente está entendendo o que a gente vivia antes, esses casos graves. Casos que vai para UTI, a gente às vezes não tinha as opções de tratamento, eles são muito limitadas, né? A gente já sabia isso. A gente tem muitas opções para o tratamento da psoríase clássica em placas hoje, muito eficientes, mas elas não são as primeiras opções em psoríase pustulosa generalizada, porque elas não funcionam tão bem. Comprometem até mais, né, no meu caso foi isso, né, comprometeu. E assim, E só um parênteses, quer dizer, na hora que isso acontece, que dá essa impressão que a bactéria caiu no sangue e começa a tremedeira, porque você perde o termostato, né, do corpo, você não sabe o que é frio, o que é calor. Então tem que, colher sangue naquele momento para poder fazer um exame. Só que aí a pele está tão comprometida que ninguém acha a veia. Então, assim, aí eles vão buscar uma veia que é mais profunda no braço, enfim, e e aí abre, né, para facilitar algumas coisas, e aí acaba agredindo às vezes. E aquilo por muitas vezes, né, porque você não e aí sai o resultado do exame e não tem nenhuma bactéria, né. Foi muito o meu caso, né, e aí esse medicamento que foi dado no começo, que foi piorou o quadro, porque não era bem aquele. Então, enfim, só para complementar aí, Wagner. não, aí a gente dá o remédio que fala, ó, é a primeira opção, é o que vai melhor. Aí no caso dele, abriu toda a pele. Aí caramba, aí dá outro remédio. Aí começou a complicar o rim. Aí a gente fica, putz, será que tem uma infecção? Será que tem uma coisa somando? O rim tá comprometido e não sei o quê. Olha, esses casos pra gente são muito desafiadores. E a graça é isso, a gente tá vendo uma fronteira, fala, pô, a gente entendeu que a gente tem um caminho melhor, que os dados iniciais estão sendo muito bacanas. Então, é uma delícia poder falar de uma coisa que a gente é desafiadora, é grave, e talvez a gente vai ter uma opção melhor num tempo razoável, no médio prazo. E é possível viver sem lesão, quer dizer, a minha alegria hoje toda, né, é em cima disso, quer dizer, é possível viver sem lesão, é possível ter uma vida normal. Então, aqueles que se fecham, ficam, né, vai buscar dentro de si uma força para ir atrás de informação, porque tem em todos os estágios, do SUS ao melhor hospital, tem acesso para isso, né, tem que realmente
buscar. Então eu fico muito feliz hoje de estar falando sobre a psoríase, que tanto me colocou, né, em fases tristes, para baixo, porque é levar informação, é passar isso adiante para mostrar: "Olha, é possível viver 100% sem lesão". Então, até eu já fui mal interpretado em alguns locais, porque eu falo: "Só tem psoríase quem quer". Mas aí, assim, entenda, é porque tem vários, não tem cura? Cara, depende do que é cura para você, né, cada um vê a cura de uma forma, né. Quer dizer, ter o tratamento, eficaz, quer dizer, dependendo do ponto de vista que você olha, cara, tô bem, tô curado, tô tranquilo. Às vezes a gente fala, né? E o paciente com psoríase e com psoríase pustulosa generalizada, pela dificuldade do diagnóstico, ele ouve mais ainda, né? O caminho dele é muito mais longo. Mas o paciente chega pra gente contando assim: puxa, me falaram que isso era estresse. Cara, isso é assim, o estresse ele ajuda a puxar o gatilho, mas você tem que ter toda uma história pro estresse fazer alguma coisa. E não é aí que eu consigo ajudar o paciente. E hoje a gente realmente tem cada vez mais opções melhores, e nesse específico da psoríase pustulosa generalizada, a gente tem um horizonte melhor. Eu tenho pacientes que eu tenho difícil controle de psoríase pustulosa generalizada, que a gente fica lá contando os dias para poder ter acesso ao que vai chegar. E talvez o que o Carlão falou é isso: puxa, talvez não se contente, procure ajuda, porque tem bastante coisa boa para fazer. Doutor, e a psoríase pustulosa generalizada, desculpa, ela pode aparecer em qualquer pessoa, independente da idade, gênero, ou ela tem um grupo de risco maior, né? Existe algum grupo que tem mais risco de O desenvolver? grupo, o grupo de risco maior é quem tem psoríase, né? A maior parte tem psoríase clássica, né? Psoríase vulgar ou psoríase em placas associada. Né? Existe gente que não tem. Existe, inclusive, até uma outra síndromezinha genética que a gente olha e a gente fala assim: tem a mutação no receptor da psoríase pustulosa generalizada e acontece desde a infância. Aí é um aspecto genético puro. Mas, no final das contas, provavelmente está tudo no mesmo saco. Agora, é excludente? Só aparece em idoso, só aparece em jovem? Não, não. Pode aparecer. É muito democrática. Homens, mulheres de todas as idades. Aproveitando, a Adriana Douglas fez uma pergunta pelo Facebook do Minha Vida, que eu acredito que se encaixa bastante nesse momento. Ela perguntou se existe algum teste ou exame que dá para fazer para descobrir se a pessoa tem chances de ter a doença. Ou ainda não temos O nada pessoal conhecido nesse sentido. que o pessoal cutuca como a veia científica, né? Então existe assim, não se faz de rotina. O diagnóstico é clínico, tá? Poucas vezes a gente faz a biópsia muito no intuito de excluir outros diagnósticos. Então, hoje tem alguns critérios. Segundo o critério mais aceito, o diagnóstico é puramente clínico. Segundo o japonês, isso é muito comum. É muito comum. No Japão, em especial, pacientes de origem japonesa têm uma incidência elevada. Tá? Lá eles também usam o critério da biópsia. Essa mutação que eu estou falando, ela é pesquisável. Existe painel, existe teste genético específico. Não se faz de rotina. Tá? Isso não é uma coisa que a gente pede, costuma pedir, e não faz sentido num paciente que não tem lesão. Tem muito fator de risco, tem muita outra coisa, precisa, caso a caso, discutir. Mas existe esse teste. É muito importante saber que tem essa opção, né? Principalmente para quem já tem a psoríase. E, inclusive, foi uma pergunta que a Nara fez, mas que a gente acabou já respondendo, que ela comentou que o filho dela tem PPG na infância. E que ele chorava muito e que por causa da dor e que ela chorava também. Então, isso, a PPG, a gente consegue perceber que afeta todo mundo ao redor, né? E, Carlos, eu gostaria de saber, a PPG afetou a sua vida de forma social ou emocional? Afetou.
afetou muito, assim, né? Eu sou muito grato pela família que eu tenho, enfim, principalmente pela minha esposa, né? Porque, assim, nessa hora, eh, todo mundo acaba sendo envolvido com aquilo, né? Se eu tenho 2 filhas, então, assim, elas te olham sem entender aquilo que é, mas tá vendo a dor, o que você está passando, não entende, e assim, a esposa, os pais, enfim, todos aqueles que amigos, então compromete a família inteira. Então, assim, naquele momento eu tive, um auxílio muito grande da minha esposa, que eu sou grato e, enfim, te amo, né, pra sempre, porque você fica, como o doutor falou, tão introspectivo, né, você fica prostrado, né, e que, assim, você não sabe o que fazer. Então, naquele momento, quer dizer, quem vai tocar em você? Quem vai te ajudar em alguns momentos? Que é difícil até você tomar um banho, às vezes é difícil, porque dói, é difícil você fazer suas necessidades fisiológicas, às vezes comer. Então, assim, chegou um momento que eu realmente, né, fiquei, com a locomoção comprometida, e aí vem as pessoas que estão, né, ao seu lado, estendendo a mão, enfim, para que aquilo acontece. E a gente chora mesmo com, né, vendo um filho ou a esposa, a Cris, não demonstrava, mas, assim, em alguns momentos, principalmente quando eu fui para a UTI, embora ela estivesse aqui, mas ela desabou naquele momento, assim, de: "Pô, como assim?" Era psoríase, né, ela acompanha a psoríase junto comigo nesses 25 anos. Então, assim, ela falou: "Como assim ele vai para a UTI por conta da psoríase?" E era novo para ela aquilo também. Então, assim, mexeu bastante. Mas, gente, assim, ó, eu tenho 2 filhas, né, e aí as pessoas falam: "Poxa, é genética, tal, será que as suas filhas vão ter? Você não se preocupa com isso?" Já ouvi isso de algumas pessoas, tipo assim: "Cara, você não sabia da psoríase antes de ter filho? E você quis ter filho?" É uma pergunta complicada, né, e assim, eu falo que hoje eu fico feliz por tanta coisa que tem, tanta novidade, tanta, eh se caso se manifestar nelas, cara, ela vai ter coisas bacanas para combater rapidamente, que eu não tive há 25 anos. Então, assim, eu fico feliz, né, de saber que, assim, tem tratamento, né, tem um remédio para isso, tem algo que você possa fazer. Então, mas mexe muito, aí vem vários especialistas, né. "Ah, isso é da sua alimentação", né. Sua alimentação está de forma errada, então o que você comeu gerou isso. Enfim, mas a gente ouve bastante barbaridade, mas assim, envolve sim, prejudica, para um momento da sua vida. E aí eu acho que mexe com o nosso psicológico, porque você está tão comprometido com a pele, poxa, que não tem jeito de você não ficar para baixo, né. Você por mais que você seja, né, por mais que você queira que assim, tem uma coisa que é a positividade atóxica, né, tóxica, positividade tóxica. Quer dizer, todo mundo, todo dia a gente tem que viver sorrindo, todo mundo a gente tem que viver bem. Cara, não é isso, quer dizer, ok, vamos colocar o positivo sempre, pensar sempre no positivo, mas tem momentos como esse na PPG que, porra, é difícil e tudo bem, né, não tá legal e tudo bem, ficar para baixo mas sempre com aquela esperança que tem um horizonte aí, tem cura. Para mim é cura, né, mas enfim, tem tem um remédio, tem, uma solução para que isso aconteça. Então, para aquelas famílias que estão nos assistindo, carinho é um dos remédios que nesse momento funciona muito e funcionou muito para mim, porque realmente a gente fica sensível, sensibilizado e às vezes, assim, se tiver que chorar junto, chora junto. Às vezes isso é acolhedor. Às vezes isso é importante, né, você vê as pessoas ao seu redor se preocupando a ponto de chorar com você. Que delícia ouvir de uma família que foi um porto seguro, que ajudou nas horas mais difíceis. E, e esse para mim, é quase que uma das maiores funções de família. E eu vi isso na prática funcionando, né? A gente
ouviu essa história aí da Natália, eu acho que ela comentou que o filho dela tem, né? E o impacto na criança, ele tem uma dimensão maior, porque ele vai sendo carregado ao longo da vida. Então, a criança, muitas vezes, ela tem lá as fases de desenvolvimento dela. Então, a fase de formação da personalidade, a fase de formação dos laços afetivos. E quanto mais cedo, mais acúmulo desses impactos ela vai tendo. Então, a gente tem um olhar especialmente importante para tentar ser mais incisivo ainda no tratamento da criança, por causa disso, para minimizar as escolhas que vão se acumulando ao longo da vida. Não é que o adulto não tem, ou que o idoso não tem, mas na criança ele tem especialmente essa outra dimensão. E bonito esse conceito aí do Carlão falar, né? Às vezes a gente tem esse conceito narcisista, né? Qual existência que vale a pena? Aquela perfeita? Porque hoje a gente às vezes vê essas coisas, não, isso não vale a pena. Puxa, e a pessoa com psoríase e pustulose generalizada, não vale a pena viver? Lógico que vale, aqui. E a gente agora até, nesse caso, a gente tem soluções boas, né, para oferecer. Existem doenças que a gente ainda não tem soluções boas. E a gente, na posição muito privilegiada da minha profissão, de vez em quando a gente cruza com seres especiais, com essas vivências que a gente olha, a princípio, imperfeitas, mas tão belas dentro do contexto delas mesmas, né? E vale a pena. Doutor, você comentou sobre esse tratamento, né, da infância, que depois tem que continuar. Então, a PPG não possui cura ou ela tem cura? Engraçado, difícil. Muitas vezes a gente fala de psoríase não tem cura. Quem ouve, isso não tem tratamento. Isso não é verdade, são distâncias muito grandes, né? Então, Ellen, a brincadeira que eu brinco com todos os pacientes. Vem cá, você consegue curar a pressão alta? Você passa lá no cardiologista, ele fala, toma esse comprimidinho todo dia, tal. Controlou? Legal, passa daqui a 3 meses, 6 meses, ok. Descontrolou? A gente muda. Mas ele não fala que não tem cura. Diabetes, mesma coisa. Ajusta a alimentação, faz não sei o quê, e continua acompanhando no melhor que puder. E o melhor que a gente pode, muitas vezes, a gente consegue uma vida muito, muito, muito próxima do normal, né? Tinha uma propaganda de um remédio nos Estados Unidos que era muito boa, que ele falava assim, 361 dias por ano sem psoríase, porque você só dava injeção 4 vezes por ano. E na psoríase pustulosa generalizada? É uma doença que tem surtos, crises. Tem gente que tem crises mais frequentes, tem gente que tem crises menos frequentes, e tem gente que tem crise e fora da crise tem psoríase, por exemplo. O entendimento é de uma doença crônica, mas que tem muita coisa para tratar, para impedir, né? A gente já tem esses conceitos, e não pode de jeito nenhum abandonar esse paciente, porque a chance de dar problema é maior. Aproveitando que a gente falou sobre tratamento, teve um assunto que foi levantado com frequência aqui no chat. A Sandra Rosas está curiosa para entender o motivo de os corticoides aumentarem os efeitos da doença. A gente poderia explicar melhor o porquê que isso acontece? Aproveitando, a Renata também perguntou pelo Facebook de Beringer se as pomadas com corticoide em dosagem baixas são suficientes para controlar a psoríase pustulosa generalizada. A chance da gente tratar uma psoríase pustulosa generalizada com creme e com pomada é mínima. Então, a gente até importando mais uma vez o conceito da nave-mãe da psoríase, assim, quando a gente tem lesões extensas, os tratamentos tópicos eles são insuficientes. A gente já entendeu isso. A gente vai para uma linha de tratamento sistêmico, sendo fototerapia ou alguns remédios que a gente pode dar. E na psoríase pustulosa generalizada, além da extensão, ela tem um grau inflamatório que você precisa de tratamento sistêmico. Tá? Isso, conceito que a gente já entendeu, já consensual. Tá? Aí você perguntou, o que mais você perguntou? Por que o tratamento com corticoide... Por que o corticoide? Puxa, mas o pessoal está querendo judiar da minha parte imunológica, né?
Psoríase é uma doença inflamatória, ela tem muitas vias imunológicas. E a imunologia é o sistema de defesa do corpo, é o nosso exército, a nossa polícia, que responde a diferentes estímulos com coisas diferentes. Tá aí o Covid para puxar como exemplo, né? É um vírusinho, só que o grande problema não é exatamente o vírus, mas é que em algumas pessoas ele causa uma resposta inflamatória que dá um problemaço, né? Então, assim, polícia boa é fraca ou forte? Não, nenhuma das duas. Polícia boa é aquela que faz o que tem que fazer, que separa o mocinho do bandido. A polícia que não prende ninguém não é boa. E a polícia que tá às 6 horas da manhã dando borrachada no cara que tá saindo do metrô para trabalhar também não é boa. O problema da psoríase pustulosa é que há um desbalanceio e a polícia do corpo tá atacando coisa que não era para atacar. E às vezes por algum estímulo, né? Então, passou um cara lá meio suspeito no metrô, que até que nem era bandido, nada, mas a polícia saiu batendo em todo mundo. É essa história. E o corticoide pode ter esses efeitos. Ele entra, tipo, segurando a imunologia, ou o sistema de defesa do corpo. Quando ele sai, aquela coisa, sai todo mundo louco. Peraí, tipo, o que aconteceu? Atacando tudo. Então é essa história. Falar especificamente das vias imunológicas é complicado demais, né? Técnico demais para isso. Perfeito, é complicado, né? E pensando a última pergunta agora, só para a gente finalizar. Pensando nesse efeito inflamatório da psoríase, ela afeta somente a pele ou também pode atingir outros órgãos? Como no caso do meu amigo aqui, né? A psoríase pustulosa generalizada, ela ganha um grau de inflamação sistêmico. Paciente com febre, comprometimento de pulmão, comprometimento do coração, comprometimento do fígado. E quando a gente tem, e isso tem muito descrito na literatura, e a porcentagem até é alta, fala nas crises de mortalidade de até 7% na crise. É muita coisa, não é pouca coisa não. Não morre exatamente pela bolinha de pus na pele. Morre ou pela pele aberta, ou por essas ações inflamatórias atingindo outros órgãos. Então a pele, ela pode ter o maior algo, aquela coisa, é o cartão de visita. Mas a dimensão da psoríase pustulosa generalizada é desequilibrar o indivíduo como um todo. O assunto é sério, assim como a psoríase, e a conversa agora foi muito boa. Muito obrigada, doutor, por todos os esclarecimentos. Muito obrigada, Carlos, pela nossa conversa, por ter explicado, por ter passado essa sua experiência, tanto sobre o sofrimento com a dor, tanto a parte emocional, sentimental. Eu acredito que, pensando que temos um tratamento sim, e com apoio, pessoas que possuem psoríase pustulosa generalizada podem viver tranquilamente e não tem problema, né, gente? Tem um problema, mas precisa procurar ajuda. E aí eu gostaria de saber se o doutor ou se o Carlos gostaria de dizer alguma coisa para a gente encerrar já a nossa live. Calma. Primeiro eu quero agradecer a vocês, ao espaço, a todos esses anos eu sempre, quando posso, procuro passar a informação adiante. Acho importante isso, porque às vezes um comentário, né, a gente acaba ajudando muitos, né? Eu ouço muito um amigo dizendo que o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros e o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Não se trata de um erro aqui, mas se trata de uma experiência que pode ser, então, absorvida por alguma pessoa que está no começo, está no início, não está sabendo como fazer. Então, eu acredito muito nesse trabalho que vocês estão fazendo. Fico muito feliz de ter participado disso com vocês e deixar uma mensagem para todos que, assim, busquem solução, porque ela existe em todas as classes sociais. É possível você ter um tratamento de alto custo, mesmo não tendo condições, né? O Brasil, ele disponibiliza isso. Eu já usufruí muito do SUS por conta disso. Hoje, usufruo do meu convênio, mas é importante buscar, porque solução tem, pesquisas tem, cada vez mais a gente ouve
coisas novas, coisas bacanas. Então, assim, não se apavorem e tenham fé que é possível controlar e ficar 100% sem ela. Para alguns, para mim, curados. É isso, Muito muito obrigada. obrigado, gratidão, gratidão a todos vocês aí. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pelos comentários. E pode falar, doutor, desculpa. Imagina, Ellen, obrigado pela condução tão leve, tão bacana. Carlão, obrigado pela generosidade de sempre, meu irmão. Muito Grato sempre a obrigado. você. Você é um mais que um médico, você é um irmão, um amigo, um rei. Obrigado. Digo mesmo, cara. Digo mesmo. E eu gostei, faço minhas palavras dele, né? A gente tem muitas opções. O que não é opção é não fazer nada. Tem muita coisa já legal que a gente já consegue abordar. A gente está trazendo aqui luz para um problema que a gente está entendendo cada vez mais e conseguiu separar mais recentemente e que já tem coisas legais aí no horizonte para chegar. Então, procure ajuda especializada, usa lá o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, essas associações muito bacanas de doenças crônicas, Vencendo o Lúpus, a Biorrede Brasil, são associações que eles conseguem ter bastante contato com os especialistas, amigos com Psoríase Brasil, e obrigado a todos que se dispuseram a assistir a gente até o final. Muito obrigada pelos comentários e até a próxima.